Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início aqui à nossa reunião das crianças hoje, quarta-feira. Nosso assunto será comunhão. A gente vai aprender um pouquinho. Alguém já ouviu essa palavra? Alguém sabe dizer o que significa essa palavra comunhão? Quem se arrisca a dizer aí? Quem tem alguma ideia do que seja comunhão? Pode chutar aí, alguém que tem alguma ideia assim, mesmo que seja bem vaga. Eu acho que Eu já ouvi, Hum, falar essa palavra, só que eu ainda não sei. Eu sei o que significa, só que eu não sei descrever direito. bacana. Isso aí, a gente vai aprender hoje também. Os irmãos vão ajudar aí, a gente vai ler alguns versículos na palavra, para a gente aprender o que significa isso aí. Quem mais quer falar, pode ficar à vontade. É tipo uma ligação espiritual? Quem falou foi Valentina? Va- Foi Ana Júlia. Foi Ana Júlia. Ana Júlia perguntou se seria mais ou menos assim, tem a ver com alguma ligação espiritual. Bom, vamos ver. Enzo levantou a mão, pode falar, Enzo. É um conjunto de pessoas que se reúnem em um determinado assunto para debater aquele assunto. Enzo falou aí uma definição do que ele acha que seja comunhão. E quem mais? Acho que João Miguel levantou a mão. Posso falar? Pode falar, fica à vontade. Eu acho que é tipo a pessoa se seguindo no caminho, tipo orar, eu acho que é isso que tem comunhão. Olha só, João Miguel falou aí também, um pensamento, tudo isso aí a gente vai aprender aí, bacana o pensamento de vocês. E eu vou falar um pouquinho aqui, daqui a pouco o Eric ajuda, George, se tiver também aí, vai ajudar, Dal. Comunhão, a gente tem vários pensamentos, né? Porque existe assim a comunhão com Deus e com o Senhor Jesus, né? Que é o nosso assunto principal hoje. Mas existe comunhão com os irmãos também, comunhão em coisas, né? Existe comunhão em coisas, né? A gente, se der tempo, a gente pode ver também. Mas comunhão seria um pensamento comum, mais ou menos isso, pensamento comum, o mesmo pensamento em uma coisa, e comunhão com Deus e com o Senhor Jesus é pensar como o Senhor pensa, e aí a consequência disso é fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Isso é andar no mesmo pensamento, caminhar no mesmo pensamento e vontade de Deus. Seria isso o sentido de comunhão que a gente estava pensando em falar hoje, né? Que é com o Pai e com o Filho, com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria ler antes um versículo, vou pedir para abrir aqui, e aí a gente vai tentar entender esse assunto, o que é exatamente comunhão, como se faz para ter comunhão, como a gente pode perder essa comunhão com Deus. Devagarinho a gente vai tentando entender aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. É 1 Coríntios 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, aqui Paulo está escrevendo, né, aos irmãos lá em Corinto, né? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aí falando, né, que Deus nos chamou para a comunhão, todos os santos, em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então aí está falando de... Enzo falou de todos reunidos para, né, tratar de alguma coisa, não sei se foi bem isso aí que Enzo falou, não lembro bem, mas estava nesse sentido aí. Então, tá certo também, Enzo, quando a gente pensa de irmãos em comunhão, né, reunidos, tá correto também. E aí eu me lembrei desse versículo aí, fala nesse sentido. Peraí, só um minuto. Deixa eu corrigir aqui minha tela. Eu mexi aqui. Ah, tá, agora. Então, assim, crianças, a comunhão com Deus e com o Senhor Jesus Cristo depende basicamente de conhecer a vontade de Deus, né, e do Senhor Jesus. Então, eu estava conversando com o Eric mais cedo, porque o que aconteceu com nossos irmãos nas denominações, nossos irmãos que estão salvos também, mas estão divididos, espalhados pelas denominações, infelizmente, é que por mau entendimento, né, da verdade, nossos irmãos eles pensam muitas vezes que comunhão com Deus ou ter fé em Deus é ir a uma determinada instituição, chegar lá, sentar, ouvir lá o sermão, a música, voltar para casa e seguir a vida, né, de qualquer maneira, né? Então, nesse sentido, a gente estava pensando em entender melhor o que é comunhão, porque ir numa religião, ir em uma denominação, em um determinado sistema, frequentar as coisas que há ali dentro, fazer coisas ali determinadas ali dentro, não quer dizer que a pessoa tem comunhão com Deus e comunhão com o Senhor Jesus Cristo, né? Comunhão com Deus, comunhão com o Senhor Jesus Cristo, né, com o nosso Senhor, é uma coisa individual de cada salvo e depende de um exercício, ou seja, Enzo, ele tem a comunhão com Deus, se apartando das coisas que Deus não gosta, né, das coisas que o Senhor não gosta. Enzo tem comunhão com Deus e com o Senhor Jesus Cristo, lendo a Bíblia para conhecer a vontade de Deus para ele, né, para nós, cada um. Eu estou falando Enzo aqui usando como exemplo, mas é cada um de nós. Enzo tem comunhão com Deus orando, né, a Deus, orando ao nosso Senhor. Enzo tem comunhão com Deus se reunindo com os irmãos também, né? Então, mas é um exercício individual de Enzo. Ou seja, se Enzo quiser não ler a Bíblia, se Enzo quiser não ter um tempo de oração, se Enzo quiser não se apartar do mal, Enzo não terá comunhão com Deus, ainda que ele frequente lá uma denominação ou ele esteja reunido da forma correta que a gente já sabe, aprendeu, que é somente ao nome do Senhor. Então, comunhão com Deus, né? Comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente falou, né? Comum pensamento, é estar entendendo a mente de Deus, a vontade de Deus para nós e buscando o Senhor para andar nela, depende disso, né? Caminhar com Deus, andar com o Senhor Jesus Cristo, no sentido de conhecer a vontade dele, depender dele, perguntar a ele as coisas, né? Como eu faço isso, o que eu faço, o que eu não faço, buscar ele em oração para saber a vontade dele, conhecer a vontade dele através da Bíblia. Tudo isso reflete em uma comunhão e uma boa comunhão com o Senhor Jesus Cristo.
Porque, como eu estava falando, a gente pode frequentar alguma religião ou mesmo estar reunido corretamente ao nome do Senhor, mas a gente pode não andar em comunhão com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Não é isso, Eric? Mais ou menos, ajuda aí. É isso mesmo, crianças. A comunhão com nosso Deus e Pai, com o Senhor Jesus, ela está diretamente também ligada com a nossa obediência. Tem um versículo que eu estava lendo hoje, vou pedir para colocar aí, que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. E ele fala justamente dessa questão, porque quando nós andamos com Deus, quando andamos com o Senhor em obediência à sua palavra, aos seus pensamentos, nós vamos ter essa comunhão com Ele. Quando nós andamos fora daquilo que Deus fala para nós, daquilo que Ele tem ensinado para nós, nós perdemos a nossa comunhão com Ele, certo? Deixa eu só ver aqui o versículo, é o versículo 8. Aí, no capítulo 3, o homem ele tinha transgredido aquele mandamento, né? Aquela ordem que Deus tinha dado para ele, de não comer do fruto. E aí, no versículo 8, fala assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Era esse trecho que eu queria chamar a atenção. Deus ele vinha no jardim do Éden para falar com o homem, ou seja, para ter comunhão com o homem. O homem conversava, estava diretamente ali na presença de Deus. Só que quando o homem ele peca aqui e ele desobedece a Deus, ele rompe essa comunhão com Deus. E aí há essa separação. Aí o homem agora ele passa a viver separado de Deus. E aí, pegando um pouquinho do gancho do que o Elton falou, o homem, ele está nessa separação e aí ele fica tentando fazer coisas para tentar recuperar a sua comunhão com Deus, mas a comunhão com Deus, primeiramente, ela depende do Senhor. Nós devemos voltar para Ele quando a gente erra, quando a gente comete algum pecado e perde a comunhão, mas quem restaura a nossa comunhão é Ele. Inclusive, a comunhão com o Senhor Jesus Cristo e a comunhão com Deus é uma das bênçãos celestiais que está ali descrita em Efésios, que o Senhor Jesus Cristo possibilitou para nós, agora que nós somos salvos. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele resgatou isso aí que tinha sido quebrado. Hoje nós podemos ir a nosso Deus e Pai, ter comunhão com Ele, ter comunhão com o Senhor Jesus, graças ao sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez. Se o Senhor Jesus não tivesse feito a obra da salvação para nos resgatar, nós não teríamos essa comunhão com Deus. Iria ser sempre essa comunhão, vamos dizer assim, impedida. Entende? Então, assim, Deus no Antigo Testamento, ele foi chamando homens como Abraão, chamou Jacó, chamou vários. E sempre ele estava dando as suas diretrizes, mostrando o seu pensamento. Claro que a gente vai ver ali que eles seguiam o que Deus falava, mas em algum momento eles vacilaram, e aí o que acontece? Perdiam a comunhão. E aí tinham que voltar, conversar com Deus, e aí Deus ia lá e restaurava eles. E a mesma coisa acontece conosco. Então, nós oramos, nós falamos com nosso Senhor, nós lemos sua palavra, aprendemos dela, entendemos o que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor gosta, aquilo que ele também não gosta, e baseado nisso que a palavra de Deus ensina para nós criamos esse vínculo de comunhão com Deus. Ou seja, nós vamos agir segundo o pensamento de Deus, nós vamos olhar para o nosso redor e ver coisas que não são agradáveis ao Senhor, então eu vou me afastar disso. Por quê? Porque o meu Senhor não gosta. Então, isso é ter comunhão com Deus, né? Seguindo seus pensamentos. Tem um versículo interessante também, se Dal puder colocar, 1 Coríntios 2, versículo do 14, para dar um maior entendimento. Então, olha só o que a palavra de Deus fala. Ora,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a palavra de Deus, para ela conseguir nos passar aquilo que Deus pensa, ela só poderá ser discernida espiritualmente. E como é que a gente vai discernir isso? Porque nós temos agora, que está ali no versículo 16, a mente de Cristo. O Espírito Santo veio habitar em nós, certo? O Senhor Jesus, ele nos deu esse consolador, e esse consolador nos faz discernir as coisas que Deus colocou na palavra. Muitas vezes tem irmãos nossos, crianças, que creem no Senhor Jesus, são salvos, mas abrem a Bíblia e não entendem determinado versículo. Leem, mas não conseguem entender. Mas por que eles não conseguem entender? Porque lhes falta esse discernimento espiritual, porque não estão obedecendo aquilo que Deus fala. Deus, ele nos dá tudo o que é perfeito e bom para que nós possamos viver aqui, né? Andar de forma a agradar a Ele. E se nós não andamos em obediência, a gente perde o discernimento espiritual das coisas. Você vai ler a palavra e não vai conseguir entender. E aí você vai tendo esse afastamento, como o Elton citou o exemplo de Enzo. Enzo não quer ler a Bíblia, não quer orar. Então ele vai cada vez mais se afastando de Deus. E aí vai perdendo o discernimento das coisas que o Senhor nos ensina. Entendeu? E aí, por isso que é muito importante o nosso exercício de ler a Bíblia, de estar falando com o nosso Deus e Pai, orando, estar com os irmãos que também estão seguindo pelo mesmo caminho, não por conta dos irmãos, mas porque eles estão seguindo o Senhor. Essa também é uma comunhão entre nós, né? Entre irmãos. Mas por quê? Nós temos um mesmo objetivo, que é o Senhor. Então, quando andamos juntos, seguindo o Senhor Jesus, nós também estamos compartilhando uma comunhão entre nós e uma comunhão em conjunto com o nosso Senhor. E aí, o que acontece? Nós vamos estar exercitando aquilo que a palavra falou. Temos a mente de Cristo, então vamos entender aquilo que a palavra de Deus fala. Se temos a mente de Cristo, se estamos compreendendo aquilo que a palavra de Deus fala, nós vamos nos apartar do mal. Então, hoje nós congregamos ao nome do Senhor, porque nós conseguimos ler na palavra, graças ao Senhor, e entender, discernir espiritualmente, que é um erro estar no sistema. Porque o sistema, no sistema religioso, no caso, o sistema religioso, ele não honra o Senhor Jesus Cristo como a palavra fala. A palavra de Deus fala que só existe um nome em que nós devemos ser congregados, apenas um nome em que todos os homens podem ser salvos. E que nome é esse? O nome do Senhor Jesus. Então, se um sistema religioso tem o nome do Senhor Jesus e tem outro nome, esse sistema religioso não está honrando o Senhor. Então, eu estou o quê? Fora da verdade. Se eu estou fora da verdade, aí eu não estou agindo certo, eu não estou andando, né, seguindo a vontade de Deus, não estou obedecendo à vontade de Deus. E aí eu vou pensar que eu estou tendo comunhão, mas na verdade eu não estou. Eu estou fazendo algo apenas religiosamente, não estou fazendo segundo a vontade de Deus. É mais ou menos isso, El. Não sei se ajudou, ou se, não sei se as crianças conseguiram entender, mas se não conseguiu, pode perguntar. É isso, crianças. Se vocês tiverem perguntas, fique à vontade. Se não entendeu bem, quem quer que explique melhor, façam perguntas. Fique à vontade aí. Alguém levantou a mão, vamos ver? Tem como... Acho que foi Rafaela. Se quiser falar, fique à vontade, irmão. Ou escrever no chat, ou abrir o microfone e perguntar, ou falar alguma coisa, fique à vontade. Oi, irmãos, eu apertei sem querer. Não, eu tô entendendo.
Tranquilo. Então, crianças, a gente estava pensando nesse assunto de comunhão com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. É isso, então, como a gente estava conversando aqui, a comunhão é o comum ou igual pensamento, né? E quando se fala de comunhão com Deus e comunhão com o Senhor Jesus Cristo, o Eric definiu bem aí, ó, depende de obediência, não é isso? Depende de obediência. E a gente só obedece uma coisa que a gente conhece, né? Eu não posso obedecer uma lei se eu não conheço aquela lei. Por exemplo, se eu não leio o Código de Trânsito, nunca li, nunca ouvi falar, né? Eu vou pegar meu carro e parar onde não devo, atravessar sinal vermelho, porque eu desconheço o que a lei determina, né? Então, a vontade do que determinou a lei lá é que eu conheça a lei para que eu cumpra a lei. Isso a gente está falando das coisas aqui deste mundo, né? Mas quando a gente fala da Bíblia, das coisas de Deus, né, eu só vou poder fazer a vontade de Deus e do Senhor Jesus Cristo, conhecendo qual é a vontade e qual é o pensamento deles para mim. E tudo isso, toda a vontade de Deus está na Bíblia. Então é lendo que eu conheço. Então o pecado, como o Eric falou, é a desobediência, ela vai quebrar a minha comunhão com Deus e vai quebrar a minha comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E o pecado é a desobediência, né? Então eu preciso conhecer, ler, saber o que Deus fala a respeito das coisas para mim, né? Do que eu devo me apartar, do que eu posso me associar, para que eu consiga manter essa comunhão. Claro que infelizmente, né? Infelizmente a gente dá aquela derrapada, né? Às vezes, entristece o Senhor e perde a comunhão com Ele. Então aí é preciso a gente confessar, né? Assumir ali nossa falha, nosso erro, confessar: Senhor, errei, me ajuda, e Ele vai nos restaurar a comunhão, mas entendendo que sempre que a gente pecar, essa comunhão ela é quebrada. E aí tem todo aquele trabalho, né? A gente precisa confessar, a gente fica triste porque a gente tem o Espírito Santo habitando em nós, a gente entristece também o Espírito Santo, e aí a gente precisa confessar, se apartar daquele mal que a gente estava andando, né? E para que nossa comunhão volte novamente, né? A gente tenha alegria novamente, boa consciência diante do Senhor. Então, assim, um exemplo, João Miguel, a gente pode ter uma comunhão, como eu falei no comecinho, né? A gente estava falando de comunhão com o pai e com o filho, mas vamos falar com pessoas aqui. A gente pode ter comunhão com pessoas e coisas e, como eu posso falar, não ter mal nisso. Um exemplo, João Miguel, ele pode ter comunhão, vou falar assim, associação com um coleguinha da escola lá, que não seja um cristão, uma pessoa salva, um irmão, pode, não tem nada de mal. João Miguel pode chamar esse coleguinha de escola para fazer a tarefa em casa, estudar junto, aprender junto, pode, tudo certo. Agora, João Miguel pode ter comunhão com esse coleguinha se ele estiver fazendo alguma coisa errada na rua, né? Ou lá no colégio? Não pode, de jeito nenhum. Aí João Miguel está tendo comunhão na coisa errada que aquela pessoa esteja fazendo. Mas se aquela pessoa, né, ainda que não seja um irmão salvo, um incrédulo, não esteja fazendo nada errado, João Miguel pode estar em comunhão com ele nessas coisas aqui que a gente faz na terra. João Miguel pode lanchar com ele lá, conversar com ele no intervalo,
pode ir na casa dele estudar, ele pode brincar com ele, né? Tudo isso são oportunidades também que a gente tem. Às vezes o Senhor permite da gente falar do Senhor para as pessoas que a gente está no nosso ciclo ali de amizade. Então tudo isso pode. O que a gente tem que estar atento é que há coisas, né, que às vezes as pessoas, né, fazem e que a gente não deve ter comunhão. E isso também é com irmãos, né? A gente às vezes precisa não ter comunhão com algum irmão que esteja fazendo coisa errada. E a gente pode ter comunhão com um incrédulo, né, nas coisas naturais aqui deste mundo, com uma pessoa que não é crente, se aquela pessoa não estiver fazendo coisa errada. E a gente não deve ter comunhão com ele se ele estiver fazendo coisa errada. Por quê? Porque são coisas que a gente aprendeu, né, que o Senhor não gosta. Então, se um coleguinha de escola, um amigo, uma amiga, um parente, né, ali que ainda não crê no Senhor, estiver fazendo coisas, né, que Deus desaprova, a gente não deve ter comunhão nestas coisas que eles estão fazendo, né? Mas, por exemplo, o Senhor, ele andava ali no meio dos pecadores, pregando o evangelho, curando, né, conversando, mas ele não tinha associação nenhuma, né, com as coisas que eles faziam. Ele dizia assim, ó, vai, ele curava a pessoa ali, ou ele tratava de alguma coisa com a pessoa e ele dizia assim, vai e não peques mais, né? Mas ele estava ali conversando com a pessoa, falando da salvação, né? Ele não se afastava das pessoas por serem pecadores, mas com as coisas erradas que as pessoas faziam, ele não tinha nenhuma associação, né? E assim a gente deve ser. Se João Miguel tiver, tomar aqui João como exemplo, andando com alguém, algum coleguinha que esteja fazendo coisas erradas, se, vamos dizer assim, a professora pega João Miguel, que não está fazendo nada, com um coleguinha que está fazendo coisa errada, e João Miguel está junto, né? Vão ter que se explicar os dois, até que João Miguel prove que ele não estava fazendo nada de errado, era o coleguinha, aí vai lhe dar aquela dor de cabeça, né? Para explicar tudo. Por isso que a gente não deve ter comunhão nas coisas erradas que as pessoas fazem. Embora a gente pode ter comunhão, conversar, né, brincar, estudar com as pessoas, né, ainda que não sejam nossos irmãos em Cristo. Então tem comunhão com pessoas e tem comunhão com coisas também, né? Nosso assunto era comunhão com o pai e com o filho, mas também tem essas diferenças aí que a gente deve observar. Quero que puder ajudar, Dal, Danilo também ajuda a gente aí. Danilo, acho que vai ficar escutando. Então, falar um pouquinho aqui, deixar para a Georgia, se Georgia quiser falar. Tá dando para me ouvir bem aí? Sim. Ah, é porque eu botei aqui o som na caixa, aí pode estar interrompendo. Mas é isso, aí os irmãos já falaram, já. O que é que eu penso aqui? Comunhão. Comunhão é a gente aceitar ou concordar com o que uma outra pessoa está pensando, o que ela está fazendo, o que ela está falando. No caso aqui, a comunhão com Deus. O que é a comunhão com Deus? É pensar, como o Elton falou, e Eric, pensar como Deus pensa, agir como Deus age também, e Ele quer que a gente haja, fazer as coisas do jeito que Ele quer que a gente faça, e falar também. Tipo assim, vou dar um exemplo. Vou fazer uma pergunta. Deus quer que a gente minta? Quem é que vai responder aí? Não. Não. Então, quem é que concorda com Deus que não se deve mentir? Quem é que concorda com Deus que mentira não presta? Quem é aí de vocês?
Eu. Pronto, então, se concordou com Deus, que mentira é pecado e não presta, então aí já está tendo comunhão com Deus. Ou seja, o pensamento de Deus, que o pecado não presta, é o mesmo pensamento de João Miguel dizendo que também o pecado não presta. O mesmo pensamento também de quem mais aqui? De Danilo, de Maria e Cauã, de Cecília, Heloísa, todo mundo que está aqui concorda que a mentira é pecado. Então está tendo comunhão com Deus. Está todo mundo em comum acordo. Agora também tem assim, só quem pode, eu acredito, ter comunhão com Deus são aqueles que têm fé. São os crentes verdadeiros, porque um incrédulo, como já foi falado aí, ele não pode ter comunhão com Deus, porque ele está totalmente separado de Deus e precisa crer no seu Jesus para então, ser filho de Deus e pertencer a Deus. O incrédulo, ele não vai ter comunhão com Deus. Ele tem que ter fé primeiro, Deus tem que dar fé a ele. Para então ele pensar como Deus pensa, querer agir como Deus, ou fazer as coisas como Deus quer, fazer a vontade de Deus. Vou fazer a pergunta de novo. O incrédulo gosta de fazer a vontade de Deus? Não. 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 Claro, o incrédulo não gosta de fazer a vontade de Deus, ele não quer nem saber de Deus. Tem incrédulo aí que chega até a dizer, Deus não existe. Ele não quer nem saber de Deus. Mas a gente que é crente, a gente quer fazer a vontade de Deus, gosta de fazer a vontade de Deus. O crente gosta? Sim. O crente gosta porque pertence a Deus. Então, somente o crente é que pode fazer as coisas que Deus quer, pensar como Deus pensa e também falar de acordo o que aprende na palavra de Deus, porque o incrédulo, um incrédulo não quer saber de ler a palavra, a Bíblia. Ele pode até ler, mas ele não lê porque ele gosta de Deus. Ele pode ler por outras coisas, às vezes ele está interessado em outras coisas. Mas ele não vai ter interesse como um crente tem, de ler, conhecer, querer fazer a vontade de Deus, querer conhecer o pensamento de Deus. Então, comunhão é isso. Somente o crente, ele pode ter comunhão com Deus porque ele vai querer fazer a vontade de Deus. E aí Deus vai dizer, faça isso, meu filho. Aí aquele crente que quer fazer a vontade de Deus, vai lá e faz. Ele aí está tendo comunhão com Deus. Agora, às vezes acontece, como o Elton, foi Eric que falou, que um crente, um cristão, pode ser um pouquinho teimoso, pode não querer fazer a vontade de Deus, mas aí o que acontece? Ele não vai ter comunhão com Deus, porque ele não quer fazer a vontade de Deus. E o que é que vai acontecer com esse crente? Ele pode perder a vontade de ler a Bíblia, ele pode perder a vontade de ficar orando, ele pode perder a vontade de estar nas reuniões com os irmãos, ele perde a vontade de ficar tratando das coisas de Deus, ele fica parecendo um incrédulo, mas não é. Perde a alegria das coisas do Senhor, né, Dom? Com certeza, perde a alegria, fica triste, fica com aquele negócio assim, comete pecado, e aí nem percebe, aí vai, ó.
cometendo mais pecado, aí vai mentindo, aí acaba traindo alguém, acaba se metendo em roubo, porque ele, em algum momento, ele não quis obedecer a Deus em alguma coisa. E aí ele ficou assim, sem comunhão. Quando fica sem comunhão com Deus, a gente faz um bocado de coisa que não deve, começa a não entender muito bem a palavra de Deus. É dessa forma, e aí não quer nem orar. Vou deixar para outro aqui. Se a George quiser falar também. Meu irmão, ela falou bastante aí também, né? Mas eu vou tentar complementar aqui. Então, por isso, criança, é importante que a gente se encha da palavra de Deus, né? Que a gente queira estar perto do Senhor, que a gente queira estar lendo, meditando na palavra do Senhor, conhecendo mais a Ele e a nosso Deus e Pai, cantando um hino, louvando ao Senhor, sempre pensando nas coisas do Senhor. A gente tem que estar pertinho dele, arraigado. Eu até compartilhei um versículo aqui, que está lá no chat. Deixa eu ver aqui. Foi Colossenses 2, de 6 a 7. Deixa eu ver aqui. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmado na fé, assim como foste ensinado, abundando em ação de graças. E tem lá também Colossenses 3, 16. A palavra de Cristo habite em vós. Presta bem atenção no que ele está dizendo. A palavra de Cristo habite em vós, em nós, abundantemente, ou seja, de forma a transbordar em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação, ao Senhor com graça em vosso coração. Nos fala de alguém que tem em si, habitando a palavra de Deus em si, de forma a transbordar, e de alguém em que enche a sua mente, né, das coisas do Senhor, cantando hinos, louvando junto com os irmãos, em comunhão com os irmãos, né, tá ali juntos para conversar, né, para falar sobre o Senhor, ou para aprender mais sobre o Senhor, como a gente está aqui também em reunião, né, aí tá cantando, fazendo tudo assim, voltado para o Senhor. E tanto individualmente, né, tanto com os irmãos, a gente deve estar se enchendo da palavra do Senhor de forma a transbordar. Quer ver uma coisa? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Água, ela faz bem à saúde? Sim, Sim. sim. Pronto. Aí eu pergunto a vocês. Agora, a gente pode beber muita água de forma assim a transbordar assim? Será que faz mal a gente beber muita água? Sim. Não. Não. Então, Não. então faz mal, né? Aliás, criança, tudo quanto é coisas aqui nesse mundo, seja o alimento, a água, tudo desse mundo aqui em excesso pode nos causar mal.
né? E também como, por exemplo, a água e o alimento, se a gente beber ou comer pouco, né? Ou não comer nada, também a gente vai sofrer consequências, vai nos fazer mal, vai ficar doente, né? Então, tudo aqui em relação a esse mundo, a gente tem que ter um certo equilíbrio. Porém, na palavra de Deus, a gente não precisa se preocupar. Como aqui está dizendo, a gente pode se encher da palavra de Deus de forma a transbordar, sabe? Não precisa se preocupar com a quantidade, né? Que está se enchendo da palavra, está lendo a palavra do Senhor, aprendendo das coisas do Senhor, ou que está ocupando a mente com as coisas do Senhor. A gente não precisa se preocupar. Mas essa é a vontade do Senhor, que a gente cada vez mais a gente se apegue, esteja arraigado, né, como fala no outro versículo que a gente leu, né, perto do Senhor, agarrado ao Senhor, né, com aquele amor ao Senhor, né, como a gente conhece o Senhor a primeira vez, com aquele amor, começa aquela empolgação, querendo aprender e aprender cada vez mais, que seja desse ponto aí para cima, né, que nunca diminua, né, a frequência, mas que a gente continue sempre cada vez mais querendo estar perto do Senhor. E isso tem certo efeito, né? Nessa nossa caminhada em comunhão com o Senhor. Que a gente vai estar se enchendo da palavra dele, se enchendo, né? E a palavra vai causar efeito em nós. Ela tem efeito em nós, porque nós nascemos de novo, nós cremos no Senhor, né? Somos salvos, temos uma nova vida, e o Espírito Santo habita em nós, então ele vai aplicar essa palavra em nós, e isso vai nos enchendo, né? E enchendo a nossa mente, mantendo a nossa mente ocupada, nosso coração ocupado, né? E assim a gente vai ter uma feliz comunhão com o Senhor, né? Vamos saber como lidar com situações, seja na escola, dentro de casa, na rua, né? A gente vai poder fazer coisas de acordo com a vontade do Senhor. Então, crianças, hoje a gente viu aí, né, bastante, cada um dos irmãos aqui ajudou, sobre comunhão com Deus, né? Hoje é nossa reunião de estudo. A gente tem uma reunião de hinos e numa semana, na outra reunião de perguntas e respostas. E hoje é uma reunião de estudo, a gente toma nosso tempo assim, tentando entender melhor o assunto. E, Eric, hoje tem um versículo de Gênesis de João Miguel. Você quer ver aí? João Deixa eu salvo aí, a gente colocar aqui para João ler para a gente. tá em Gênesis 1, o versículo 8 até o 15, não é isso, João? Sim. Hoje eu também botei outro. Vou começar. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E, e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu, mingau e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção terra seca e ao ajuntamento das águas e chamou mares, e Deus viu que era bom. E disse Deus: produza na terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê
únicos quando a sua espécie, cuja semente nela sobre, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme sua espécie, e Deus viu que era bom. E foi a tarde, manhã, e amanhã, o dia desceu, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para para tempos determinados para dias e anos, e sejam para luminares expansão dos céus. E assim foi, iluminar a terra, e assim foi. Aí João leu aí Gênesis no capítulo 1, do versículo 8 ao 15. João Miguel, bacana esse versículo, esse trecho aqui. A gente separou da semana passada, desde a semana passada, João Miguel leu hoje pra gente, bacana. Minha tela não tá abrindo direito, só um minuto. Agora. E a gente tem também, pra gente finalizar, são 9h03, já deu nossa horário aqui, mas tem um hino aí, Eric. Vamos saber qual que é. Nosso hino surpresa de hoje, que Valentina vai trazer, É o Graças Te Dou. Fala novamente, Valentina, pra mim cortou aqui um pouco. Graças Te Dou. Graças te dou. Você precisa da letra, Valentina? Você já sabe já tá na cachola aí. Sei isso. ela tá esperta, ela já sabe tudo já. Opa, então vamos lá. A gente vai finalizar a nossa reunião de hoje com esse hino aí que Valentina vai cantar. Quando quiser pode começar, tá, Valentina? Depois a gente dá graça. Graças te dou por esse novo dia, graças te dou por tua companhia, ó Salvador de passos meus, quero viver para agradar-te ao Deus. Graças te dou por esse novo dia, graças te dou por tua companhia, ó Salvador, dirige os passos meus. Quero viver para agradar-te ao Deus. Tá? Muito bem. Quantos joinhas merece aí, João Miguel? Um quadrilhão, um quintilhão, um sextilhão, o máximo que der. Infinitos joinhas. Isso aí. Muito bem. Nossa, E eu vou dar aqui também meus joinhas flutuantes, que eu dei um quintilhão aí, né, João, de joinhas e não foi o flutuante. Minha tela tá meio atrapalhada aqui hoje. Mas agora aí, infinitos joinhas aí pra Valentina, que cantou esse hino bacana aí. E agora, Eric, são 9h05. Na próxima reunião, a nossa reunião vai ser de que, Eric?
vai ser a nossa reunião de hinos e versículos. Então, quem tiver hino para cantar, vai anotando aí no papelzinho, no caderninho. Quem tiver versículo, anota seus versículos aí para a gente ler e cantar para o Senhor na próxima reunião. A irmã Lusitânia levantou a mão. Vai ter perguntas? Perguntas e respostas vai ser na próxima, depois da de hinos, se o Senhor permitir. Ok. Já prepara suas perguntas aí também, viu, irmã? Sal está esperando para responder. Posso falar? Oi, João. Eu deixei aí no chat um versículo de Efésios. Deixa aí para a próxima. No meu aqui eu não consigo ver, João, mas... Espera aí que eu já vou pegar aí, viu, João? Aguenta aí. Deixa eu ver onde é que você colocou aqui. No chat? Eu acho que eu entrei Já peguei depois. aqui, viu? Já peguei, vou pôr lá no grupo, João. Semana que vem a gente lê ele. Bacana, João. Muito bom. Então, Eric, você quer dar graça pra gente finalizar? Vamos dar graça. Digital para tirar a gravação.